to be free. Come together right now over me. Olá, tá começando mais um Come Together, um talk que traz investidores, empreendedores e varejistas para uma boa conversa. Oportunidade da gente conhecer histórias e motivações de pessoas inspiradoras. E hoje eu tô com ele, que é responsável pela área de relação com investidores, M&A e desenvolvimento de novos negócios, incluindo a RD Ventures, que é o braço de Corporate Venture Capital da RD. E também é responsável pela RD Marcas, que lidera os negócios de marca própria do grupo. Anteriormente, ele liderou a Universe, que é o programa de benefícios da RD até 2023 e o planejamento corporativo até 2022. Também foi diretor comercial e de marketing da Droga Raia antes da fusão com a Drogasil. Hoje o nosso Come Together é com Eugênio Desagostes. Ele é o bisneto do fundador da Droga Raia, fundada lá em 1905. Hoje é conhecida como RD e é o maior grupo farmacêutico do Brasil, com quase 3 mil lojas e 15% do mercado brasileiro. E tem mais uma coisa que é o mais legal, que faz parte aqui da comunidade dos investidores da High Partners. Eugênio, a gente faz um high five aqui, ó. Então bora, high five. A turma que vem. É um prazer ter você aqui, um privilégio poder te receber e poder, assim, ter esse espaço para você contar um pouco mais sobre a sua história. Não, eu que agradeço o convite, é super prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Primeiro, a gente sempre faz a pergunta, assim, fatídica, que é, melhor do que eu, você vai se apresentar. Quem é Eugênio Desagostes pelas suas próprias palavras? Boa pergunta. Bom, vamos lá. Quem que é o Eugênio, né? Eu acho que o Eugênio é um cara, 53 anos, São Paulino, 2 filhos, casado, entendeu? Agora tá falando com orgulho de novo que eu sou São Paulino. Tava bem difícil não assim. Não vou comentar, não, eu tô podendo falar que eu sou palmeirense, então eu tô podendo falar. Não, pois você tá podendo falar. Empresário, eu acho que é alguém que acredita muito no Brasil, acredita muito no varejo. Muito bem, muito bom. Eu quero te perguntar o seguinte, a história da Droga Raia é uma história incrível, 1905, então 118 anos, né, de companhia. Eu queria entender quando que o Eugênio entra nessa história, porque você é da família da Droga Raia, né? Isso. Então hoje a gente conhece a RD, mas tem uma história enorme. Quando que o Eugênio, então, entra nesse varejo? Bom, formalmente eu entro em 2000, né? Então em 2000... Eu tinha feito, na verdade em 96 eu entrei na empresa, fiquei 6 meses fazendo estágio antes de fazer meu MBA, fiz meu MBA fora do Brasil, estava pronto para voltar para a RD e aí no meio do caminho apareceu o convite da McKinsey, fiquei 1 ano e meio na McKinsey e em 2000 eu vim para a RD, então formalmente eu entrei na RD, entrei na Raia, né? A RD foi depois de 2000, mas, depois de 2011, né? Mas formalmente eu entro na empresa realmente em 2000, só que eu acho que por ter nascido muito perto da empresa, de alguma forma, eu sempre fui muito próximo da empresa, muito antes de entrar. Eu lembro quando eu era, sei lá, adolescente, 14, 15, 16, 18 anos, eu saía com meu tio para ver loja, saía com meu avô para visitar loja. Então, de alguma forma, acho que aquilo sempre teve no sangue. Sim. Você é bisneto do fundador. Eu sou bisneto do fundador, exatamente. Da Raia. Do João Batista Raia. Como é que começou? Só para você dar um contexto aqui pra gente, porque hoje você está em qual geração? Do ponto de vista histórico, do lado da Raia, eu sou 4ª geração. Sim. Né? Agora, hoje nós temos uma empresa que chama RD, que é fruto da fusão da Raia com a Drogasil, que aconteceu em 2011. Então, hoje são 3 famílias, tá certo? Que tem o controle dessa empresa com mais ou menos 30% das ações, né? Então, é a minha família pelo lado da Raia e pelo lado da Drogasil. A família Pires, né? Que é a família fundadora da Drogasil. A Drogasil foi fundada em 1935 e a família Galvão, que se juntou à Drogasil desde a década de 70. Então, somos 3 famílias que hoje controlam a empresa. Muito bem. Uma empresa... Mas só claro. Um pouco da história da Raia, né? A Raia foi fundada em 1905 por um farmacêutico, né? Meu bisavô chamava João Batista Raia. Era um imigrante italiano, né? Então, se você pegar o que era a Itália no final do século XIX, início do século XX, era quase que terra arrasada, né? E o João Batista Raia era um italiano, tinha, acho que, sei lá, mais de 10 irmãos, não lembro o número ao certo, e todos eles, quando faziam 16 anos de idade, ganhavam uma roupa nova, uma passagem de navio para o Brasil e, sei lá, $50, algo assim, né? E o meu bisavô veio para o Brasil muito novo, acho que já tinha um irmão que tinha chegado aqui antes, né?
Ele que se instala em Araraquara, ele queria ser médico, mas Araraquara não tinha escola de medicina, né? E aí ele estuda farmácia e em 1905 funda a Farmácia Raia, né? Então esse aí é o início de toda a história do grupo hoje. E você tem, o sobrenome do seu bisavô não é de Zagotes, o seu de Zagotes é... O meu Zagotes é do meu pai, que não tem nada a ver com essa história. Tá. O meu nome, assim, tecnicamente eu deveria chamar Eugênio Piponzi de Zagotes. É que italiano não bota nome da mãe, né? Não. Então, acho que hoje está começando a mudar, né? Então eu não tenho Piponzi, mas a minha família é a família Piponzi. Por que Piponzi? Porque o meu avô, Arturo Piponzi, casou com uma das filhas do João Batista Raia, Ada Raia Piponzi, minha avó, né? E porque a Raia tem uma história interessante, né? E difícil lá atrás também. A empresa fundada em 1905, acho que tem um ciclo de muito crescimento, muito progresso até 1956. Ela foi uma empresa pioneira em ser uma rede no estado de São Paulo, em uma época que você não tinha sistema, não tinha tecnologia, não tinha nada para ser rede. Então era muito modelo associativo, né? Ele tinha sócios em vários lugares do Brasil e a empresa vai crescendo. Em 56, quando ele morre, e morre de repente de câncer, era uma empresa super importante no interior do estado. Só que a empresa estava totalmente despreparada para lidar com a sucessão dele. Então você imagina que ele tinha 5 filhas, 2 filhos. Uma das filhas era solteira, as outras 4 tinha cada um marido a tiracolo e os 2 filhos eram médicos. Então a empresa vira terra de ninguém, porque basicamente o meu avô, que era um dos genros, era o único que estava full time na empresa. Todos os outros tinham outros interesses além da empresa. Sim. E a empresa, 10 anos, ela vai se autodestruindo até o ponto em que o meu avô vê que aquilo está indo, porque a empresa não vai aguentar e fala, não, eu vou embora. E os genros falam, não, pelo amor de Deus, você compra a nossa participação, fica só você então. E aí ele faz um leverage buyout clássico, embora ele tenha morrido sem conhecer a palavra, né? Porque basicamente o que ele fez? Ele se endivida para comprar a empresa e aí ele começa a repagar a dívida. O que ele faz? Ele vende algumas dessas lojas que eram muito boas longe de Araraquara para os sócios, para levantar caixa, ele fecha lojas ruins, deficitárias, né? E fica saneando a empresa. Então, de 56 a 66, esse processo de decadência. 66, 76 é todo esse processo de reestruturação. E aí no final da década de 70, início da década de 80, aí com algo como 6 lojas, a empresa começa a retomar algum crescimento. Os filhos dele, basicamente, meus 2 tios e minha mãe, ingressam no negócio na década de 80 ali, junto com meu avô. E aí começa realmente, acho que a história da Raia, né? Que é de crescimento, muita coisa de inovação, até o momento em que a Raia abre capital em 2010 e em 2011 a gente se junta com a Drogasil para formar a RD. Sim. Parece simples, né? Contando toda essa história Super. assim, muito objetivamente. Só você sabe ali o que foi, o que passou em tudo isso, né? Porque grandes desafios, né? Eu fiz um dever de casa e eu vi um pouco mais sobre essa história e eu comentei até que tem um podcast que eu adoro, que eu já escuto bastante, que é o do Zero ao Topo, e lá você conta com mais detalhes sobre a empresa. E você comenta de um momento da questão da automação de estoques comercial, enfim, e como isso também traz uma eficiência e dá um pulo de gato que precisava, até porque tinha dado vários passos atrás por conta dessa, dessa indefinição de como é que ia ser o futuro da empresa até que ela volta a crescer. Como que foi isso? E eu queria que você encaixasse essa resposta um pouco com esse vanguardismo que hoje a RD tem nessas ondas, né, de vanguardismo tecnológico dentro de um setor que não tinha nada tecnológico, Claro. né? Eu acho assim, voltar um pouco na história. Né? Então, se a gente olha essa empresa que surgiu depois de toda essa fase de reestruturação aí, liderada pelo meu avô, e que aí com os filhos já começa a crescer, por muito tempo o modelo copiou o líder. E o líder era a Drogaria São Paulo, que era um líder bastante grande, forte, relevante. E o modelo da empresa era basicamente o que a São Paulo faz, a gente fazia atrás. Em algum momento ali, final da década de 80, início da década de 90, a empresa decide começar a trilhar um caminho próprio. E aí eu acho que foi um ciclo de muita inovação. Inovação de tecnologia, e eu vou falar disso porque acho que foi o grande enabler, mas também inovação do ponto de... Foi a primeira rede de drogarias do Brasil a criar um plano de carreira. Então você imagina o que era, e até hoje de certa forma toda a formação de mão de obra no varejo, contratar gente experiente que trabalha em troca de comissão. O problema é que quando você paga comissão para um funcionário, você está dando um incentivo para o funcionário vender a qualquer custo. Sim.
Isso pode funcionar bem para grande parte do varejo, moda e outras coisas, mas quando você está falando de saúde, você não forma uma relação de confiança com o cliente com empurroterapia. Sim. Né? E no final as pessoas são os incentivos que você dá para elas. Né? Então, em algum momento da história, a gente começa a ter um plano de carreira onde a gente começa a pegar pessoas sem experiência nenhuma, que entram, aprendem dentro da empresa o que é uma farmácia, como trabalhar na farmácia, tem um plano de carreira, vão crescendo. Essas pessoas não ganham comissão, tá certo? Essas pessoas ganham salário. E claro, tem um prêmio, mas o prêmio é para a loja inteira, sim, de acordo com performance. Não é um prêmio não é que uma caixinha vendida é mais dinheiro no meu bolso. Sim. Então acho que é algo bem diferente. Então isso foi super importante. Se você olhar até hoje, das coisas que a gente mais ouve das pessoas é da nossa qualidade de atendimento. E isso nasceu ali realmente com a Raia, nesse momento de criar um plano de carreira e de começar a mudar a forma desse atendimento. E depois a Drogasil também veio atrás, e outras redes vieram atrás, mas acho que a gente sempre foi pioneiro nisso. Então isso foi uma das coisas. Nós somos também a primeira rede a ter uma identidade visual padronizada, né, com uma visão já de formação de marca, né? Então isso também acho que foi com layout muito padronizado, com materiais e elementos standardizados entre as lojas, então acho que foi outra coisa. E aí o que eu falava, a tecnologia foi um pilar importante. Né? Então acho que o primeiro passo foi final da década de 80, onde a gente automatiza o estoque, mas automatiza o estoque central da empresa. Se a gente pensar o que era o varejo naquela época, você não tinha tecnologia, então não existia PDV, computador na loja, você tinha a famosa caixa registradora. Então, legal, você foi comprar um produto, eu te vendi o produto, você pagou e entrou um valor ali, R$30 naquela caixa registradora. Então, tudo bem, você sabe quando você está vendendo todo dia totalizando na caixa registradora, mas você não sabe o que você vendeu. E como é que você gerencia o estoque? Quase que por adivinhação. Você faz uma compra enorme, você guarda aquele estoque enorme e a cada mês você vai recontando o estoque para entender o que vendeu e o que repôs. Só que se você fez qualquer erro de estoque e você está zerado de produto ou tem uma sobra completamente ineficiente de capital de giro mal investido, isso fica incorporado no sistema. Você só vai sanar isso no próximo balanço. Então, o primeiro passo de resolver isso foi essa automação do estoque central. Então, a loja ainda tinha essa dinâmica de contar estoque, de fazer balanço mensal, mas pelo menos no centro de distribuição a gente sabia exatamente o que tinha de estoque, dia a dia o que a gente está mandando para a loja, gera uma necessidade de compra, então já foi um início de ganho de eficiência. Isso é muito importante, por quê? Porque a empresa sai, sei lá, de um estoque de sei lá, 6 meses, 9 meses, por um estoque de, sei lá, talvez 4 meses, alguma coisa assim. Então, é uma liberação de caixa quase imediata, que começou a dar impulso a uma primeira onda de expansão. E aí, em meados da década de 90, a gente faz a segunda parte da automação do varejo, que é a automação comercial, que é substituir a caixa registradora pelo famoso PDV na loja. Sim. Então aí é quando você começa a ter mais visibilidade desse estoque, não só do centro de distribuição, mas também das lojas dia a dia. Então isso também liberou, sei lá, mais 2, 3 meses de estoque, que deu mais liquidez ainda. E claro, a empresa aí era muito maior nessa época já, então estamos falando de um valor relevante que foi liberado e que permitiu a gente começar uma expansão. Eugênio, vamos voltar para a parte automação dentro das lojas. Então, primeiro começar no estoque, depois vai um computador na época, ao invés da caixa registradora. E esse foi o grande salto, né? Porque no momento que a gente faz isso, década de 90, já é uma operação maior, sim, né? Então, mesmo que o ganho de estoque seja realmente menor em dias, em valor absoluto, em valor econômico, ele foi super importante, né? Então, na hora que você tira realmente a caixa registradora, bota um computador, na época era código numérico, ainda não era código de barras, mas cada item vendido era registrado. Então, todo dia a gente sabia qual estoque, o que vendeu, quanto vendeu de cada um. Então, para você conseguir recomprar, manter o estoque menor e ao mesmo tempo ter um nível de falta muito menor, um estoque mais assertivo, isso é um ganho competitivo gigantesco, sim, né? Fora essa liberação de recurso que começa a liberar uma onda de expansão da empresa, né? Então, em 2000, a gente começa a sair de São Paulo, né? A Raia foi para o Rio em 2000, foi para Belo Horizonte, Curitiba em 2003, e aí começa realmente essa expansão, né? Vou voltar uma parte, depois eu quero que você volte a falar de tecnologia e inovação. Claro. Mas é uma empresa completamente familiar. E assim, eu falo que aqui eu trabalho em família também, e ainda numa proporção assim, imagina gerenciar
duas famílias, com pessoas diferentes, gerações diferentes. 3 famílias. 3 famílias e alguns controladores hoje que também, que fazem parte desse quarto grupo. O desafio da governança. Então, quando isso entra na vida de vocês, isso já tinha bem estruturado antes da fusão? Se a fusão traz algum tipo de aprendizado nesse sentido também, e como que se dá essa continuidade de lidar com 4 grupos diferentes? 3 grupos. 3, que 3 hoje grupos. A família Piponzi, que é minha família, a família Pires, a família Galvão. Família Galvão. E aí tem alguns controladores, Não, mas... esses são os 3 grupos, que tem 30% da empresa. Tá aí bom. a gente tem controle difuso, porque o resto da ação está pulverizado em bolsa. Sim, entendi. Mas as famílias são essas. São essas. Pires, Piponzi e Galvão. Galvão. Me conta. A governança. Não, vamos lá. Não, e eu acho que esse é um dos pontos fortes, né? E assim, se você olhar, a Raia era uma empresa familiar, mas uma empresa familiar que se organizou muito do ponto de vista de governança por todas as dores do passado. Então, na medida em que meus tios e minha mãe se juntam ao meu avô na operação e que a empresa vai evoluindo, de repente, o meu tio passa a ser o líder da empresa, que hoje é o chairman da empresa, Antônio Carlos, começam a ter discussões entre eles já naquela época de organização, não pode ser qualquer um que entra, então começou a ter regras para a entrada de filhos na operação, de como a família se organizava. Então, embora a Raia tinha uma gestão familiar, com membros da família no dia a dia da empresa, ela tinha já uma série de regras. Então eu diria que era uma estrutura familiar, mas muito profissional, já muito evoluída, não é uma estrutura familiar típica, menos organizada, menos estruturada. Acho que o primeiro passo nosso foi em 2008, quando entraram 2 fundos na nossa governança, a Gávea e a Pragma. A gente tentou abrir capital em 2007. A Drogasil abriu capital efetivamente em 2007. A Raia estava um pouquinho atrás, alguns meses atrás de cronograma, mas foi o tempo suficiente para o mercado virar. Então o mercado fechou, a Drogasil seguiu como empresa listada e a Raia precisou se capitalizar, porque a gente já vinha acelerando a expansão. Para você ter uma ideia, a gente abria 12 lojas ano. Quando chega em 2007, a gente abre 48 lojas. E o plano de 2008, depois a gente fez, foram 60 lojas. Então a empresa se alavancou para fazer isso, esperando a abertura de capital. A abertura de capital não veio, a gente acordou em 2008 alavancados. Então a gente foi ao mercado, trouxe esses 2 para a Vereco, a Gávea, que é um fundo, né, que teve um ciclo, permaneceu por vários anos, depois saiu, e a Pragma, que era? Era o veículo proprietário de investimento dos 3 fundadores da Natura. Então eles entraram realmente em 2008, e aí é mais um passo dessa organização de ser uma empresa familiar, mas uma empresa já com uma governança muito mais estruturada, com o conselho funcionando, e muito profissional, eu diria. E aí, em 2010, a gente consegue abrir capital no final do ano, fez uma oferta super bem sucedida, 10 vezes oversubscribed. E na hora que a gente se capitaliza, a gente imediatamente, em 2011, começa conversas com a Drogasil. Acho que começa a conversa, sei lá, em abril, maio de 2011, de forma que em agosto de 2011 a gente anuncia a fusão e no final de 2011 essa fusão realmente é concretizada. Né? Então aí a gente passa de uma empresa unifamiliar com investidores, tá certo? Que virou uma empresa de capital aberto, para ser uma empresa que tem um grupo de... Na verdade, lá atrás eram 4 entes nesse grupo de controle, né? Do lado da Raia, a minha família e a Pragma, né? A Pragma ficou com a gente 10 anos no acordo de acionistas com lock-up quase total das ações, sem poder vender 10 anos para viabilizar essa fusão. E aí as 2 famílias da Drogasil, a família Pires e a família Galvão. Sim. Mas a gente definiu uma governança muito bem definida. Então a gente tinha um conselho de administração que mesclava independentes com representantes das famílias, tinha um acordo de acionistas que ele colocava todas as decisões compartilhadas entre as famílias. E essa governança foi muito testada no início. Você imagina, uma fusão não é um processo simples. Nossa. De repente você tem 2 empresas, e assim, boas pessoas, empresas que se admiram, pessoas que conviviam em associação, em eventos de indústria, tudo mais, com muito boa proximidade e respeito e admiração um pelo outro, mas na hora que você bota todo mundo sob o mesmo teto, aí você vê as diferenças de cultura. Né? Então a gente passou um período muito duro de integração. E não tem bonzinho, malzinho. Tem
formas diferentes de fazer as coisas, tá? A Drogasil é uma empresa muito mais organizada, estruturada, profissional, mas menos agressiva, menos atirada. E a Raia é uma empresa extremamente empreendedora, uma empresa realmente de controle, não só o controle era familiar, mas a gestão era familiar, então tinha um senso empreendedor muito mais forte, mas muito menos estruturada nos processos. Então acho que a gente teve momentos difíceis aí nesses primeiros 2 anos ali da fusão, e a governança, ela se mostrou muito forte, as famílias o tempo inteiro muito alinhadas. E é isso que permitiu pra gente navegar essa transição, entendeu? E chegar até 2014, quando a gente, no carnaval de 2014, acaba toda a integração de sistemas da empresa, e essas 2 empresas finalmente viram uma empresa única. Então, como eu falei, se não tivesse uma governança tão sólida, um alinhamento tão forte entre as famílias, eu acho que todas as questões de choque de cultura que são normais de acontecer no nível da gestão numa fusão dessa, acabam subindo. No nosso caso, nunca subiu. Então, isso permitiu, na hora que tinha um conselho unido, equacionar tudo, fazer a integração da empresa, fazer o que era melhor para a empresa, não melhor para o grupo A e para o grupo B, e com isso acho que a gente saiu muito fortalecido. Vocês tiveram um dever de casa da própria família para depois poder enfrentar esse desafio que é a fusão, que é também de um grupo familiar, porque o que a gente mais vê, né, Eugênio, são as empresas que, ainda mais no mundo de startups, que é onde a gente está, as empresas começam geralmente com family and friends. Então, quem está no cap table? Enfim. Daqui a pouco, se não tem uma governança do D0, daquilo ser organizado, de ter uma coisa muito bem definida, transparente, isso fica cada vez mais complicado. E aí vai ficando mais enraizado e mais engessado. Então, acho que é uma escola, assim, para muita gente poder olhar. E o que você falou, você foi presidente da Abrafarma? Fui. Isso antes ou depois da fusão? Não, bem depois. Bem depois, você já estava... Meu mandato acabou há 2 anos atrás. Tá, você foi agora, recente então, né? Legal, porque também é uma forma que você fala, que você convivia com essas pessoas, você estava lá em associações, enfim, tava... A vida inteira. Aí casar é outra história, né? Não, eu vou dar um exemplo super simples. Pega o Claudio Eli, que era o CEO da Drogasil. O Claudio Eli foi no meu casamento, era meu concorrente, entendeu? Então, tinha acho que o setor tem uma agenda de lutas, assim, que foi muito marcante para todo mundo. Então, a gente teve desafios ali, da década de 90, início da década de 2000 ali, de ter que lutar contra leis de isolamento que restringiam a capacidade das redes crescerem, leis de plantão noturno que impediam a gente de trabalhar 24 horas e muitas outras agendas. Mais recentemente, brigar por uma agenda de serviços em loja, entendeu? Ampliar o escopo do que um farmacêutico consegue fazer em termos de serviço de saúde na loja para atender a população. Então, a Abrafarma é uma entidade no nosso setor muito forte, muito marcante. E que, embora, assim, óbvio, a rivalidade entre as empresas, seja na época, quando Raia e Drogasil eram separadas, ou hoje, que a RD é uma empresa única, mas que a gente compete com outras boas empresas, como DPSP, PagMenos, Panvel, Araújo e outras mais, entendeu? A gente é muito competitivo, mas no lado da associação a gente é muito unido, porque tem muita pauta de interesse comum da associação, de desenvolvimento da saúde, de poder viabilizar um papel de protagonista da farmácia nisso aí. Então, as empresas se conheciam muito bem, os executivos eram muito próximos, tinha muito respeito e admiração. Mas quando você bota todo mundo para morar sobre o mesmo teto, não é simples. Não deve ser nada simples. E quem fala para você que tá mentindo, tá? Mas olha, hoje em dia as pessoas estão preferindo ser mais transparentes, é melhor ser transparente, ser verdadeiro, porque senão depois, isso a gente vai ver como é que a gestão se reflete. Não adianta falar que e no fim do dia não ter o mínimo de governança. Eu quero voltar um pouco para a inovação, tecnologia. Hoje tem a RD Ventures. E queria entender um pouco por que vocês entenderam que era importante criar esse braço, está sob a sua gestão, você está capitaneando isso, e o que você espera da RD Ventures? Então, o que ela vem trazer para o grupo? Tá, eu acho que precisa dar um passo anterior, que é entender um pouco a mudança dessa estratégia. Então, voltando ali na fusão, a gente fez a fusão em 2011. Aí teve o que eu brinco que foi a confusão 2012, 2013. Até que 2014, no Carnaval, a gente acaba toda a junção dos sistemas e a gente sai como uma empresa completamente unificada, com uma plataforma tecnológica integrada, com um time já totalmente integrado, entendeu?
E a primeira agenda foi juntar e fazer com que a nova empresa virasse o melhor de Raia junto com o melhor de Drogasil. E a partir do momento que essa união foi concluída, com essa integração em 2014, a agenda seguinte foi melhorar. Fala, bom, o que nem Raia nem Drogasil são estado da arte? Onde é que a gente pode avançar? E a gente teve um projeto estratégico ali que foi o Projeto Norte. E esse Projeto Norte era um projeto, eu diria, muito clássico de varejo. Então, de melhoria, envolvia coisas como gestão de categorias, formatos, pricing, toda a agenda tradicional ali do varejo. Desculpa. E aí, com essa agenda de melhoria, de suprir coisas que, de repente, processos que eram bons, mas não eram ótimos, e que a gente foi melhorando muito, e a gente voou aí nos anos seguintes. Então, se você pegar 2014, 15, 16, foram anos, assim, sensacionais para a empresa. Só que a gente chega aí a 2017, 2018, já com esse ciclo concluído. E aí é um momento que a gente começa a discutir, e aí, o que vem depois? Quer dizer, se o nosso plano é simplesmente ser uma rede normal, abrindo um certo número de lojas que ali já estava mais ou menos estável, o que vai acontecer? A gente vai virar muito rápido uma empresa madura, vai virar muito rápido uma empresa que gera caixa, não consegue reinvestir, cresce pouco. E isso, para uma empresa insurgente, para uma empresa que quer continuar se reinventando, criando valor, é um problema. Parece lindo, né? Olha, que legal, a margem sobe, você distribui dividendo para cá, mas a gente nunca quis isso. A gente quis poder reinvestir tudo que podia, continuar crescendo de forma acelerada, continuar se reinventando. E aí nasce o Projeto Norte 2. E aí sai uma estratégia que é o que a gente até hoje segue executando, que eu diria que é o varejo 2.0, que é a transformação digital. Sim. Então, essa estratégia tinha alguns pilares. Primeiro, o que a gente chama de nova farmácia, que era um varejo, de um lado, muito mais digital, que usava tecnologia para melhorar a relação com o cliente, engajamento do cliente, experiência do cliente, e que recuperava o papel histórico da farmácia de ser um agente de saúde nas comunidades. Então, criando um hub de saúde na loja e tudo mais. Então, essa é a nova farmácia, que é o que a gente vem entregando nesses anos. A gente, desse plano sai o projeto de ter um marketplace, que hoje também já é realidade, começa a ficar mais relevante, ganhando tração, e de criar uma plataforma de saúde, entendeu? Onde a gente, além desses serviços de saúde ali em loja, a gente pudesse fazer muito mais coisa para contribuir com a saúde das pessoas. Então, essa estratégia uma estratégia que teve um sucesso enorme, né? Eu acho que a gente reinventou a execução da empresa. Se você olhar hoje, algo como 16% da nossa venda total já é feita por canais digitais. Os clientes que se digitalizam, eles aumentam o engajamento, aumentam a fidelidade, gastam 20% a 25% a mais do que gastavam antes. E se você olhar em 4 anos, a gente foi de 1% de penetração digital para agora, final desse ano já, quase 16% de penetração digital. E mais do que isso, a gente fez isso com margem inicialmente estável e agora começando a crescer. Que é uma coisa que é muito difícil achar uma empresa que teve um aumento tão grande de penetração digital e que conseguiu manter ou ganhar margem. Sim. E a gente conseguiu fazer isso. Então, acho que isso, para mim, é um feito bastante único. Se você olhar farmácia no mundo inteiro, por toda a proteção de regulação, você não consegue comprar um medicamento num marketplace, tem uma série de limites ali de regulatórios, tá certo? Porque o medicamento é uma cadeia extremamente controlada, é uma cadeia que você está falando de um produto que você tem que garantir a integridade dele, tem que ter origem, não pode ser vencido, tem que ser rastreável. Então, quando você olha no mundo inteiro, o varejo farma é um dos varejos mais acomodados, porque ele não sofreu com a concorrência das grandes plataformas e ficou ali no cantinho dele. A gente, acho que teve uma atitude muito diferente, de a gente fazer uma transformação digital não com medo de uma ameaça, mas por um senso de oportunidade. Sim. De poder reinventar nossa execução, atender melhor o cliente, com isso crescer mais rápido, aumentar margens. Então, acho que foi uma agenda realmente de olhar, um apetite de reinvenção,
de ter uma agenda nova de criação de valor e não uma coisa que você faz simplesmente por defesa, porque tem alguém de olho, entendeu, no seu cofrinho. Então, acho que isso foi muito diferente. E aí, indo para a tua pergunta, a RD Ventures, no momento que a gente sai com esse mandato de digitalização, de saúde, a gente não consegue fazer tudo dentro de casa. Então, a forma como que a gente achou de acelerar essa estratégia foi buscar no mercado de startups algumas empresas que pudessem ter skills, que pudessem ter competências, ou negócios, entendeu? Que a gente pudesse plugar nessa plataforma, nesse negócio, nessa plataforma, e com isso transformar em RD. Ou seja, o nosso objetivo nunca foi maximizar a criação de valor dentro da startup. Ou seja, não é que não é um fundo que vai comprar uma startup por 10 e amanhã vai vender por 50. A gente até espera que as startups se valorizem, criem valor, tudo certo. Mas a startup, pelo tamanho dela, por maior que seja a criação de valor que a gente tem, ela não vai ser transformacional para a empresa. O que é transformacional é quando essa startup consegue acelerar a execução do grande negócio que é a RD. Então foi dessa forma que nasceu a RD Ventures. A gente tem hoje mais de 10 investimentos feitos, né? Então teve uma série de startups que hoje a gente comprou controle, a gente comprou 100%, ou participação minoritária. Tem uma joint venture com o GPA, que é a Stix, que é a nossa coalizão de fidelidade, que está voando, está super bem. E algumas criações de negócio. Tem o RD Ads, certo? Que é um business de digital media que a gente basicamente criou dentro de casa e aí comprou uma outra startup, que é a Iloops, que é uma startup de gestão de telas em loja. Então, acho que a gente vem criando uma série de soluções baseadas na RD Ventures. Isso vem acelerando a transformação da RD como um todo e vem oxigenando a empresa até culturalmente também. Porque muda completamente ali até de onde origina essa inovação, né? Porque existe uma demanda latente, essa questão do Stix. Gente, assim, GPA e vocês, uma escola de programa de fidelidade, porque se tem um lugar onde a gente tem frequência e a gente tem conhecimento de quem é o cliente, é no supermercado e na farmácia, né? Eu acho que assim, uma coalizão de fidelidade para funcionar, ela tem que ter recorrência. Esse é o nome do jogo. Sim. E quais são os segmentos de maior recorrência? A farmácia e o supermercado. Isso. Né? A gente tem um parceiro financeiro hoje fortíssimo, que é a Livelo. Então, a gente, esse ano foi marcante de conseguir integrar com a Livelo e acho que tem uma parceria ganha-ganha aí muito legal. Então, o cliente da Livelo consegue trocar seus pontos nas lojas da RD, nas lojas do GPA, isso está voando. A gente tem novos parceiros entrando, a C&A acabou de entrar na parceria, o contrato a gente assinou mais no início do ano, mas já está totalmente operacional. E tem outros parceiros mais aí na empresa. Isso é fantástico, Eugênio, porque essa coalizão, porque eu, Flávia, você, Eugênio, a gente não é cliente de uma única marca, a gente é um cliente que roda, né? Seja na moda, na farmácia, no supermercado. Quando você consegue usufruir dessa mesma avenida, né? De várias marcas que se unem, que o varejo também, assim, difícil quebrar um pouco essa cabeça de mas peraí, a base de clientes, você vai ter a minha base, eu vou ter, como é que faz? Isso também acho que é um paradigma que foi criado e que traz também um pouco dessa disrupção, inclusive no mindset do varejista, olha, a Flávia, ela frequenta a farmácia, né, assim, o supermercado, a loja de moda, enfim, e ela precisa ter um benefício como todo, e todo mundo vai se beneficiar. E é muito bacana, porque assim, você fala, se você pega RD e o GPA, a gente pode pautar a nossa relação pelas diferenças, por onde a gente concorre, porque de alguma forma, hoje até o GPA fechou farmácia, mas quando a gente fez a fusão, quando a gente fez Stix, o GPA tinha farmácia. Hoje o GPA vende fralda, o GPA vende produto de beleza. Sim. Então você pode ficar olhando para os pontos de diferença, de concorrência, de atrito, ou você pode olhar para as complementaridades. Então nós somos talvez os dois varejistas com mais tradição de programa de fidelidade no Brasil, com uma complementaridade, ou seja, tem esse pedacinho que a gente concorre, mas ele é uma fração. O grande pedaço é onde a gente se complementa. Então, a jornada é complementar. Então, a gente tem uma parceria onde o cliente do GPA, que de repente não é um cliente fiel da RD, pela Stix eu consigo fidelizar esse cliente. E da mesma forma, o cliente da RD que ou não compra ou não está fidelizado no GPA, que hoje vai no concorrente, pela Stix ele passa a ter uma motivação de comprar no GPA. Então, isso é muito legal e está sendo muito, muito vitorioso essa parceria para os dois aí. E acho que uma outra coisa que é importante é o seguinte, para fazer um business de loyalty, de pontos,
com tecnologia, com digitalização. Não é fácil, não é barato. Se a gente for fazer isso dentro de casa, nós jamais teríamos condição de fazer o que foi feito na Stix. E mesma coisa o GPA. Se o GPA fosse fazer sozinho, ele não teria tido nem foco, nem talvez recursos, entendeu, para manter uma máquina dessa. A Stix é uma empresa que tem, sei lá, tem uma centena de funcionários, é uma empresa que tem uma base tecnológica própria, super robusta, entendeu? Então, a gente integrou essa base tecnológica da Stix dentro do app da Raia, dentro do app da Drogasil, no caixa da Raia, da Drogasil, do GPA, do Extra. Então, criar uma coalizão permitiu para a gente unir recursos, entendeu? E financiar uma infraestrutura tecnológica e uma estrutura de negócios também que nenhum dos parceiros teria capaz de fazer de forma sozinha. Então agora, quando a gente passa a ter um parceiro financeiro de muita força como é a Livelo, como a gente passa a ter um parceiro de moda forte como é a C&A e outros parceiros que também já se uniram a gente e tantos outros que a gente quer trazer para dentro, eu acho que a gente cria uma coisa totalmente transformadora. Então esse está sendo realmente o grande ano da Stix. Genial, genial. Eu sou super engajada, inclusive, viu? Boa. E o que eu adoro é chegar na farmácia e ficar bipando aqui os meus produtinhos com o aplicativo para pegar desconto. Aí eu vou lá e a mulher fala, quer pagar com o Stix? Eu, óbvio, porque é sempre bom. Exatamente. Acho que é isso, é a conveniência e a experiência boa que se traz no fim. E o que a gente fez foi criar uma empresa que ela é neutra, entendeu? Uma empresa que tem um perímetro de dados próprio, que não compartilha. Eu, como Raia Drogasil, eu não tenho acesso aos dados de consumo dos clientes Stix no GPA, no Pão de Açúcar, no Extra, na C&A e nenhum outro parceiro. Então a gente criou uma empresa neutra, entendeu? Com um perímetro de dados completamente apartado, entendeu? Onde a gente consegue ter os ganhos dessa união, mas sem o ônus de ter que dar dados sensíveis para algum outro player, entendeu? Então a gente conseguiu fazer aqui o melhor dos dois mundos. Empresa super bem gerenciada, tem um C-Level primeira qualidade, está super feliz. Muito legal. Muito essa linha de você também, dessa coisa do empreendedor, de se atacar, de tomar esse risco, de enfrentar e de disruptar. Voltando para o Eugênio, que é de onde tudo começa aqui. A gente se fala pelo WhatsApp, né, para marcar aqui o nosso papo, e aí tem uma foto lá do Eugênio na bike. Mas o Eugênio todo paramentado de bike. E aí a gente sempre pergunta aqui, porque acho que esses hobbies ou essas coisas que a gente começa a... O que a bike é na sua vida? O que o esporte? Porque eu vejo que isso é muito presente na sua vida, né? Então, você sabe que quanto pior o atleta, melhor tem que ser os gadgets, né? Eu concordo. Essa fantasia vai falar, e aí? Olha lá, já mete uma banca. Não, isso é uma coisa engraçada, assim. Eu sempre gostei de esportes, mas eu nunca fiz nada, digamos assim, de forma tão focada, né, antes do ciclismo. Então, jogava beach tênis, etc. E aí o que acontece, né? Eu tenho uma casa num condomínio fora de São Paulo, eu jogava beach tênis todo fim de semana. Eu tinha uma bike, pedalava de vez em quando aqui na ciclovia, mas depois que eu comecei o beach tênis, a bike estava largada. Veio a pandemia e veio aquele momento que todo mundo se trancou em casa. Aí eu fiquei morando na minha casa no interior. E fecharam as quadras de beach, porque não podia ter gente jogando, convivendo, né? E eu falei, bom, eu vou pirar aqui, o que eu vou fazer? Vou pegar minha bike e vou pedalar aqui dentro. Aí mandei a bike no mecânico, arrumaram a bike e comecei a pedalar tranquilamente na pandemia. Aí tinha um monte de gente no condomínio que já pedalava, criamos um grupo, e aí o grupo foi indo, aí vamos fazer uma prova, decidi fazer uma prova, porque foi o Letap em Campos do Jordão. E a hora que eu vi, eu estava indo, eu estava ganhando preparo físico, eu estava perdendo peso, eu comecei a ter nutricionista que eu nunca tive na vida, eu comecei a ter um coach e eu comecei a fazer isso de forma séria. Eu falo de forma séria, não é que eu estou competindo para ganhar nada. Da mesma forma como você pode correr uma maratona, uma meia maratona, você vai fazer isso para ter o melhor tempo que você pode fazer, uma coisa muito mais de autossuperação. Mas isso ganhou uma relevância importante na minha vida. Então, eu hoje... Todo sábado de manhã eu faço um pedal longo com a turma. Eu treino em São Paulo
2 vezes por semana, tenho um coach, eu já fiz 8 provas, entendeu? No Brasil e fora nesse período. E aí, quanto mais você vai melhorando, quanto mais... no começo era duro correr atrás da galera, porque os caras estavam na frente e eu ficava para trás. Aí fui treinando, fui chegando perto, aí hoje eu tô no... empreendedor em competição ali. Aí entra foco, determinação e tal. Então, é algo que eu adoro fazer, é algo que faz muito bem para minha saúde, para minha paz mental. Eu tenho um super grupo de amigos em função disso. A gente fez junto, todo mundo, uma prova esse ano fora do Brasil. Ano que vem tem uma outra viagem de bike também combinada. E aí vai indo. Então, eu acho que junta esporte, saúde, amizade, convívio. Então, é algo muito legal. Natureza. E é importante ter isso, né? Porque, assim, senão fica mergulhado ali, não tem onde oxigenar. Eu acho que é onde você também vence outros tipos de limite que te ajudam também no dia a dia a dizer assim, gente, eu estou vencendo dos dois lados. Aqui são desafios diferentes, mas que no fim forjam a gente a ser melhor, a passar um pouco daquilo que a gente acha que consegue. E, gente, ciclismo assim, é saber sofrer. Né? Porque você fala, assim, eu vou dar um exemplo, eu adoro esquiar. O esqui é uma delícia enquanto você está esquiando. A melhor parte da bike é quando acaba. Não é a hora que você está cansado, morto, subindo montanha, entendeu? Tudo legal, tem a natureza, tem a turma, é divertido, mas a melhor parte é quando acaba, entendeu? É ter feito. Ter feito é mais gostoso do que fazer. No esqui fazer é mais gostoso do que eu ter feito. Mas, de uma forma ou de outra, eu adoro e me faz super bem. Muito bom, muito bom. Ai, Eugênia, muito papo. Queria ficar aqui, assim, conversar. Aliás, você que não é inscrito ou inscrita lá no nosso canal do YouTube, se inscreve lá, porque toda vez que sai um novo episódio, você vai receber uma notificação. E lá no Spotify tá como Come Together da High Partner. Já aproveita e já se inscreve aqui. Bom, eu quero caminhar para o fim, porque a nossa resenha ela vai longe aqui, ainda mais comigo. O negócio, entendeu? Eu também vou falando aqui. Vai. Quando você deixar, eu tô aqui. Mas é bom, porque a gente aprende tanto e eu falo que eu sou muito privilegiada, porque o Come Together me dá essa oportunidade, sabe? De conhecer pessoas que a gente admira, de olhar para as marcas e falar assim, nossa, esse cara fez, de onde que veio essa história? Porque, né, todo mundo vê só a ponta do iceberg, mas ninguém vê tudo que está lá embaixo sendo construído, sendo carregado, né? Bom, caminhando para o fim, a gente faz sempre aqui um hi-bye, que é perguntas e respostas rápidas, nosso ping-pong. Hi-bye, ai. Hi-bye. Não precisa ser tão... Você é objetivo, você é um cara que... Tá. Vamos lá. Mas vamos lá. Então, eu queria te perguntar um livro. Um livro. Vou falar um livro que eu li na década de 90, que óbvio que ele veio antes da transformação digital, etc., mas que eu acho que ele ainda é muito atual. É um livro que chama Competing for the Future, feito por 2 professores universitários, um já falecido, que até tive aula com ele, o C.K. Prahalad, e o outro é o Gary Hamel. Então, é um livro que é engraçado. Ele não é digital, não é a tecnologia mobile, como a gente conhece hoje, mas é um livro que fala de criação de tecnologia, fala de reinvenção da empresa, fala da empresa tentar visualizar o que ela quer fazer, os diferenciais que ela quer construir, as core competências que ela precisa e ir atrás. E são ciclos longos de criação de competência. Então, embora isso foi feito antes do digital aqui, do app, do celular, digamos assim, mas ele ainda é muito atual em termos dessa necessidade de reinvenção e de aquisição de competências. Muito bom, muito bom. Depois a gente pode colocar aqui o nome, né? Então, Competing for the Future. Uma pessoa. Uma pessoa que eu acho extremamente marcante, que eu tenho grande admiração, foi Winston Churchill. E assim, para mim, esse é o cara que redefiniu o século XX e, por consequência, o mundo que a gente vive hoje. Você imagina o que era a Europa no final ali da década de 30, com a Alemanha começando a se expandir e invadindo Polônia, invadindo uma série de outros países ali, uma ameaça enorme de que a Alemanha em algum momento poderia invadir a França, etc. E o Churchill é aquela voz solitária falando que eles tinham que deter Hitler, porque você imagina uma guerra, a gente está vendo hoje Israel, está vendo Ucrânia, uma guerra, um processo extremamente penoso do ponto de vista de vidas, etc., economicamente desastroso para todos os países que dela fazem parte. Então você escolher uma guerra é uma escolha extremamente difícil, extremamente
impopular. E no mundo, e a Inglaterra estava se sentindo cômoda porque ela era de certa forma uma ilha fora do continente europeu. Churchill fazia, digamos, sinalizações até para tentar manter uma paz ali com os ingleses. Então toda a força, todo o pensamento da época na Inglaterra é de não fazer nada. E o Churchill é aquela voz contrária, resiliente, insistente contra tudo e contra todos, convence que ou eles iam entrar na guerra e iam barrar Hitler enquanto era tempo, ou então Hitler ia dominar a Europa inteira. E ele, com um desgaste, com custo pessoal maluco, consegue fazer isso. Então, para mim, esse é o cara que redefiniu os tempos do que a gente vive. Não dá para imaginar o que teria sido o mundo se Hitler tivesse tido um domínio estável da Europa. Muito bem. Muito bem. Uma frase. Uma frase que eu gosto muito, que tem um livro que é meio filosófico, é bem interessante, que chama Finite and Infinite Games. E tem uma frase que para mim reflete o que é o livro, que é The journey is the destination. Então assim, a gente pensa na vida, seja as pessoas, seja a empresa, o que você quer fazer, e você bota o olho na linha de chegada. Uhum. Mas no final a vida não é sobre a linha de chegada, não é sobre chegar, não é sobre atingir a linha de chegada, é sobre o processo e tudo que você faz para que isso seja possível. A gente vive a vida a cada dia, a cada momento. Sim. Então, the journey is the destination. O olho tem que estar na jornada, né? Claro que você tem todo mundo tem objetivo, a gente corre atrás, mas a nossa felicidade, a nossa satisfação, o que dá é a jornada, não é simplesmente. Porque o dia que você chega no seu destino, se é que dá para chegar, mas você às vezes põe gols que podem ser atingidos. Sim. Se você não tem mais nada, aquilo é um momento até vazio, né? E agora, né? Então, eu acho que a vida é sobre a jornada, não é sobre o destino. Muito bom. Tem até um filme da Disney que se chama Soul, e é sobre isso, é sobre um cara que fica o tempo todo, o filme inteiro ele quer chegar num lugar, mas quando ele chega, ele fala, é isso? Era isso? Porque não é sobre isso, é sobre o que você viveu até aqui. Exatamente. Muito legal. E para nós que temos família, filho e tudo, acho que o presente é o tempo, o melhor tempo que a gente pode ter. Exatamente. Né? E é o único que a gente tem também. Pois é. É uma coisa que não dá para negociar, ela não volta atrás, né? Um sonho. Um sonho, eu acho que um Brasil mais moderno e, sobretudo, mais justo, mais igualitário. E eu acho que as coisas estão juntas. Para mim, acho que o grande problema do nosso tempo, e não é só no Brasil, em vários lugares do mundo, é o populismo. Então, o populismo é aquele processo pelo qual os governantes fazem coisas que rendem dividendos imediatos, que evitam decisões custosas, e isso gera uma enorme mediocridade. Então, para mim, você realmente, se de alguma forma a gente chegar num processo, não é nem de governo A, B ou C, mas de Estado brasileiro, fazendo as reformas que precisam, tendo um país fiscalmente austero, um país que consegue investir em educação, tecnologia, saúde, gerar desenvolvimento, gerar emprego. E é engraçado, né? Porque o pensamento fácil é que você gera emprego criando uma lei que de repente as pessoas trabalham menos horas, e tudo isso é um sem sentido tremendo, né? Então você consegue esse Brasil mais justo e mais oportunidade, para mim, é com produtividade, né? Ter um país eficiente, ter uma máquina pública com custo controlado. Então eu acho que o sonho da igualdade, de poder ter um crescimento sustentável, eu acho que depende de decisões difíceis que poucos governantes têm a determinação para tomar. Mas meu sonho é esse, um Brasil justo, e para isso vai ter que ser um país moderno. Muito bem. Eugênio de Zagottis, eu quero te agradecer muito. Assim, foi um papo que eu nem sei quanto tempo durou. Durou, acho que o suficiente. Eu também não sei. Mas eu que te agradeço, Flávia. Mas muito bom. E a todo mundo aí que teve a paciência de me assistir aqui. Nada, você é um grande líder, um grande empreendedor, um inspirador. Eu acho que você também é isso, assim. Você se coloca em situações para que você fale coisas que são importantes e necessárias, mas mais do que isso, a tua jornada mostra o quão essas suas afirmações, elas não são só afirmações, elas são uma realidade na sua
trajetória profissional, né? Que tem muito sucesso ainda para vir. A RD é um grupo que a gente tem orgulho de dizer que é um grupo brasileiro, e quando a gente vai para fora e a gente olha tantos outros grupos, a gente pode dizer, no Brasil a gente tem algo tão bom ou até melhor do que isso aqui que a gente está vendo. Então, muito obrigada de coração. Assim, Obrigado, eu que te agradeço. Foi um ótimo bate-papo e estou sempre à disposição. Obrigada. E você que ficou aí com a gente até o final, vendo esse episódio, eu te convido então a se inscrever no nosso canal no YouTube e no Spotify. E assim, é isso. São sempre episódios com pessoas que têm histórias e motivações muito relevantes para contar pra gente. E eu te espero então no próximo Come Together. One thing I can tell you is you got to be free. Come together.